tema A Nova Fronteira do Valor. Como investir na revolução da inteligência artificial, com Fernando Rabelo, vice-presidente de investimentos do Banco Safra. Rabelo, por favor. Obrigado. Bom, boa tarde aí, obrigado por terem vindo nesse evento. Acho que o banco está muito feliz de ter vocês aqui e falar um pouquinho de algo que para a gente é muito importante, é muito caro e é algo que a gente vê com muita esperança e com muita energia dentro do banco, não só olhando do ponto de vista de como a gente faz o banco ficar mais eficiente, mas também como é que a gente pensa em produtos e formas de achar investimento para os nossos clientes. Como é que faz aqui? Aqui, legal. Então, a primeira coisa que a gente... Bom, o que caracteriza uma revolução industrial, né? Acho que uma parte interessante é imaginar que o que a gente está vendo hoje no mundo é uma mudança de paradigma. A gente está tendo algo que é diferente do que foi a última revolução industrial, que foi da digitalização. A gente está vendo o surgimento de uma tecnologia nova, que ela é transformadora, que ela muda a forma como o ser humano interage com o meio. Ela vai gerar ganhos exponenciais de produtividade. A gente já está vendo esses ganhos aparecendo em algumas partes da economia, então vão ter muitos ganhos. Ela vai um pouco da forma como o Zach falou, vai reorganizar a sociedade, então você vai ter trabalhos novos, você vai ter formas diferentes da sociedade interagir. E, por fim, que eu acho que é a parte mais importante, pensando do ponto de vista de investimento, ela muda a forma como a gente captura valor, como o valor é criado e produzido na sociedade. Então, para pensar um pouco assim, será que essa revolução industrial que a gente está vendo agora, que é a inteligência artificial, ela é isso tudo mesmo? Uma forma legal de pensar é como é que foram as outras. Então, a primeira revolução que a gente teve foi o vapor, que foi quando o ser humano conseguiu automatizar, né, otimizar a energia. Foi a hora que a gente conseguiu pegar a força e fazer com que a força fosse algo que antes era escasso, era difícil, eram animais, etc. E você conseguiu, com o vapor, automatizar essa força e com isso você pode ter máquinas, você pode ter... O mundo ficou mais perto e etc. Por fim, depois veio a eletricidade, né? A eletricidade foi quando a gente conseguiu automatizar a forma como a gente estava transferindo essa força, transferindo essa energia, e isso permitiu linha de produção, produção em massa, o consumo em massa que a gente tem hoje veio com a eletricidade. Até aí, as duas revoluções que a gente viu eram revoluções físicas, elas eram mais tangíveis. A terceira revolução foi a primeira que começou a ser um pouquinho mais abstrata. A gente começou a digitalizar o conhecimento, a gente começou a digitalizar a informação. Ao digitalizar a informação, de novo, o mundo foi ficando mais rápido, foi ficando mais próximo, a gente conseguiu mudar as cadeias produtivas e essa tecnologia nova que veio da digitalização foi até a internet e até a parte do que a gente chama de mobile ou computação de nuvens, que foi quando a gente conseguiu um pouco fazer o fundamento do que foi do que está sendo agora a quarta revolução. Quando a gente chega na revolução da inteligência artificial, o que ela é, né? Ela fica mais abstrata ainda. É a primeira vez que a gente está conseguindo automatizar o raciocínio humano. A gente vai conseguir ampliar o cognitivo. A maneira como o ser humano pensa, cria, toma decisão vai mudar. Um pouco do que foi a palestra do Zé há pouco. O que antes era, como é que ele falou? Ser o cara mais inteligente
numa sala vai deixar de ser um diferencial, passa a ser algo que é comum e toda a forma como a gente cria, testa e valida a hipótese vai mudar. Com isso, a velocidade que a gente vai conseguir inovar e gerar conhecimento, ela vai ser transformadora. E é aí que está a beleza da inteligência artificial e dessa quarta revolução. E uma coisa interessante é imaginar como a gente foi vendo em ondas essas revoluções. Então, uma foi sendo construída em cima da outra, mas cada vez elas foram ficando mais rápidas, mais intensas e mais transformadoras, até chegar onde a gente está hoje. E a pergunta é, será que vai ser tão rápido assim mesmo? Porque quando a gente viu a internet, ela mudou muito o mundo, mas deu tempo, né? 1998 até hoje, o tempo que demorou para surgir o que foi o Google, o Facebook, o tempo que demorou para você conseguir fazer um FaceTime, tudo isso demorou, né? Foi rápido comparando com as outras, mas a pergunta é se a inteligência artificial vai ser tão rápida assim. E para mim a resposta é sim. E parte desse sim, uma forma, uma maneira, né, de a gente conseguir ter uma evidência disso é um pouco as curvas de adoção. Então vou pegar só o finalzinho da parte da terceira revolução, que foi quando começou a ter internet, depois mobilidade, que foi os iPhones, etc. Cloud. Se você pegar essas três primeiras curvas, elas eram da parte da digitalização. Demorou um tempo, né, para todo mundo usar a internet ou para todo mundo ter um celular. Quando a gente olha essa curva amarela, que é a curva de adoção de inteligência artificial, de começar esse do AI, ela é muito mais intensa. É outro nível de intensidade, de velocidade de adoção. Com isso, o que passa um pouco quando a gente pensa do ponto de vista de investimento? Que o maior risco nessa nesse novo momento que a gente está vivendo é não agir. Não agir nas empresas, as empresas vão ter que se adaptar e vão ter que ver como é que elas usam essas tecnologias que estão surgindo para ganhar eficiência. Então, quem não ganhar eficiência vai ter um problema, quem não agir vai ter um problema, e da parte de investimento também, porque vai ter muita oportunidade aparecendo. Então, quem não gostaria de, sei lá, se em 1998 alguém falasse que ia ter uma empresa igual o Google, igual o Facebook, igual o Meta, e pudesse investir, gostaria de ter escutado ou ter prestado mais atenção nisso, mas você teve tempo, você viu essas coisas evoluindo. Hoje, talvez não dê tempo, se a gente não ficar atento, vai passar uma oportunidade. E agora, como é que eu faço para navegar no meio dessa oportunidade se é algo tão rápido e que as regras estão mudando muito rápido ou que as coisas estão acontecendo com uma velocidade muito grande? Então, na maioria das vezes, quando você tem algo muito rápido, uma forma de você conseguir pensar e mesmo o investimento de você conseguir trabalhar com isso é tentar fazer um modelo mental. É tentar pegar e simplificar um problema complexo e pensar no modelo mental e usar esse modelo mental como forma de entender o que está acontecendo e uma forma de navegar. Esse é um pouco do que a gente faz no banco. Então, uma maneira de pensar nesse modelo mental é tentar entender como é que o capital, como é que os investimentos, ou mesmo como a captura de valor, vai migrar e vai caminhar ao longo do ciclo da inteligência artificial. Então, a primeira parte mais clara é que vai ser preciso construir a infraestrutura. Então, da mesma forma que lá atrás, na primeira revolução, sei lá, precisou fazer ferrovias, hoje a gente vai ter que construir uma infraestrutura que vai poder sustentar toda essa revolução. Depois, você vai ter que controlar ou definir os padrões. Então, na eletricidade, a gente ia ter corrente alternada ou corrente contínua. O que vai definir o padrão? Como é que a gente vai interagir nesse ecossistema que está sendo desenvolvido? E, por fim, é a parte onde tudo vai ser monetizado, onde vão surgir as aplicações, onde vão surgir efetivamente as coisas que vão mudar e vão gerar muito valor. Mas a gente precisa entender que o capital migra dessa forma. Sabendo que o capital migra dessa forma, uma coisa legal, até para validar um pouco isso, é pensar como é que foram essas três camadas na última parte da revolução que a gente viu mais recente, que foi a parte da internet. Então a primeira parte que a gente teve foi,
Vamos fazer infraestrutura. Na infraestrutura, você vai precisar na internet chip, conectividade, cabos, que eram um pouco dessas empresas que estavam fazendo isso naquela época. Na sequência, veio a batalha para definir os padrões. Então, a gente sabe quem ganhou: Google com a parte de busca, Microsoft com o Windows, que é o sistema operacional padrão, e o Facebook, que foi meio a parte de redes sociais dominante. Mas o interessante aqui acho que todos lembram, a quantidade de outras empresas que estavam competindo nessa época e que acabaram, muitas delas, ficando pelo caminho. Nessa parte, é uma parte em que o ganhador acaba capturando o grosso do valor, porque ele domina o padrão e domina o ecossistema. E no final você tem as aplicações que foram as que efetivamente mudam o mundo. São onde os jovens que são, como o Davi falou, AI native, são os que na época eram de internet native, que pensavam nas coisas de uma forma diferente, criam outras formas de interagir. Netflix com streaming, substituindo o que antes era Blockbuster, Amazon e etc. Como é que a gente olha isso do ponto de vista de inteligência artificial? Bom, primeira parte, infraestrutura, é onde a gente está vendo agora muito barulho, muita coisa acontecendo. Precisa de muito chip, precisa de computação em nuvem, a combinação de chip com os hyperscales que fazem a computação em nuvem é onde está sendo feitos os cálculos. Precisa de data center. Data center não é um grande galpão com os computadores. O data center é a nova fábrica, é a fábrica dessa revolução. É onde você vai ter que garantir energia com redundância, energia estável, resfriamento, e é onde todos esses cálculos vão acontecer. E se a gente acredita que todos os modelos, todos esses desenvolvimentos vão ter que acontecer, chips e data centers vão ter que ser feitos numa quantidade muito maior do que a gente vê hoje aqui no Brasil e no mundo. As plataformas é um pouco do que a gente está tendo interação hoje, então você tem uma batalha mesmo aqui, OpenAI, Gemini, Grok, cada um interage com esses modelos de uma maneira. Os modelos parecem que a cada dia criam uma funcionalidade nova, é uma batalha que eles estão quase que queimando caixa para conseguir dominar a nossa atenção e tentar dominar o padrão. Então o padrão vai ser dominado aqui, e por fim, aqui eu coloquei alguns ícones que eu nem sei o que vai ser, um pouco do que o Zach falou, pode ser qualquer coisa. O que a gente sabe é que essa parte é a parte que vai efetivamente mudar nossas vidas. É onde você vai ter empresas novas de saúde que vão usar esses modelos para conseguir achar soluções de doença, proteínas novas, ligas metálicas novas, formas de fazer tudo diferente. Vai ser aqui da mesma maneira que muitas das coisas que foram feitas na época da internet, Twitter, Airbnb, que mudaram indústrias inteiras, vão ser feitas nesta parte que é onde as aplicações vão surgir. E uma maneira interessante de pensar nessas aplicações e pensar nessas três camadas é o seguinte, e daí vem na parte do investimento. Não adianta investir nessas três camadas, nesses três momentos ao mesmo tempo. Então, dentro do ciclo, tem a hora certa, o jeito certo de investir em cada pedaço. Então, pensando aqui assim, hoje a gente acredita que a gente está mais na parte da infraestrutura, é onde o risco-retorno parece mais claro, porque a gente vê que vai ter essa revolução, a gente vê a revolução acontecendo e vai precisar ter, como o Zé Olímpio falou, né, as pás e picaretas, ou quem vai garantir essa infraestrutura, vai garantir as ferramentas para que as pessoas tenham os recursos para fazer essa corrida do ouro que a gente está vendo agora. Então, infraestrutura deveria ser um investimento core, que a gente deveria ter estrutural mesmo, ao longo desse ciclo. Um pouco mais para frente do ciclo, infraestrutura vai continuar crescendo, vai continuar indo bem, porém, as plataformas, quem começar a dominar o padrão, vai começar a ganhar mais corpo, vai começar a capturar mais valor.
E vai começar a aparecer uma ou outra aplicação que a gente vai falar, pô, talvez isso aqui seja o próximo Uber ou algo assim. E por fim, quando a infraestrutura estiver madura, quando as plataformas e o padrão estiver definido, vai ser a hora que vai ter muitas aplicações e muito valor para ser gerado. Então, saber aonde a gente está no ciclo e como investir, ou como alocar o capital ao longo do tempo, vai ser super importante dentro desse momento que a gente está vivendo. Então, por fim, para fechar, o que a gente vê? Né? A gente vê que vai ser uma revolução muito rápida, vai ter uma migração e uma realocação de capital, vai ser revolucionário, vai ser uma transformação, e esse modelo mental ajuda a gente a pensar. Então, no banco até agora, a gente está focado mais nessa parte de infraestrutura, a gente tem produtos e tem fundos e tem veículos para acessar essa parte de infraestrutura. A gente vem com produtos, eu acho que o primeiro fundo de inteligência artificial que a gente lançou foi no começo de 2024, e é um fundo que deve surfar todos esses ciclos, mas hoje ele está mais focado em infraestrutura e a gente tem mais produtos nessa parte, mas o importante é estar olhando esse desenvolvimento, estar olhando esses ciclos acontecendo e acho que no final o desafio parece simples, mas ele é difícil de executar. Então a gente tem que posicionar o capital para onde a gente acha que o futuro está vindo. O problema é ver aonde eu estou no ciclo e qual é a melhor forma de fazer isso, seja nos produtos, seja no momento, pensando em risco-retorno. E a gente, como banco, quer estar aqui para ajudar vocês nesse momento. É isso. Muito bom. Boa. Parabéns, Fernando Rabelo.